Escândalo na mansão. O anão revela o beijo proibido da mãe do milionário com seu amor oculto. O jornal sensacionalista não precisava estar escrito em letras grandes para ecoar por toda a casa. Bastou o sussurro, seguindo os rodapés, para que o ar ficasse mais pesado naquela noite. Dona Zilda deitou-se fingindo sono, como fazia sempre que o sono fugia. A cama rangia do mesmo jeito que rangia há 20 anos. O relógio da natureza da sala marcava no silêncio o mesmo tic-tac que havia marcado casamentos, nascimentos e funerais. Ela fechou os olhos e deixou que a memória do marido, Hélio, de voz baixa como terra, fosse como um cobertor. Quando os passos se aproximaram do corredor, Zilda ficou imóvel, respirando devagar, contando as batidas do relógio como quem segura uma oração. Ouviu a porta da biblioteca, o som leve de uma porta que não fecha por completo, e depois as vozes abafadas de Ricardo e Sílvia, mais perto do que deveriam estar tarde da noite. A palavra que atravessou a conversa como faca foi procuração. Depois, numa cadência que fez o coração de Zilda encolher, ouviu aquilo que ninguém deveria ouvir: planos para interná-la, para tirar dela a casa que cheirava a pão e a mãos de trabalho, para reduzir a vida inteira a um papel assinado. Ela contorceu-se na cama, a mão no terço de Hélio, que sempre dormia sobre a mesa de cabeceira. A voz de Sílvia, clara, calculada, murmurou: "Com a casa vendida, resolvemos tudo, ela nem vai perceber." Ricardo, com a voz mais mansa, respondeu: "É o melhor, mãe. Assim ela fica protegida e a gente recupera o nome da família." Protegida. Nome da família. Expressões que enfeitavam ganância. Por um instante, Zilda pensou em levantar e bater na porta. Na juventude faria isso sem hesitar. Agora o corpo pesava com décadas, mas a dignidade ardia do mesmo jeito. Ouviu uma risada curta de Sílvia, algo que não combinava com o lar, e depois o som de papéis sendo amassados, guardados. Quando o silêncio finalmente caiu, Zilda já sabia que aquela noite mudaria tudo. Ela não contou a ninguém que ouvira. Havia um orgulho no ato de escutar, quase uma última advertência para si mesma, testemunhar antes de ser roubada. No quarto ao lado, Lucas dormia com fones, embora os olhos do menino tivessem a inquietude de quem não se deixa enganar pelo sono. Era o neto, a raiz viva de sua coragem. Às vezes parecia que ele estava mais perto de Hélio que o próprio filho. Na manhã seguinte, o solar recebeu o sol como se nada houvesse acontecido. Cortinas que deixavam a luz entrar, chaleira no fogão, o jardineiro a cuidar das azaleias. Mas os sons que importavam agora vinham da biblioteca, onde um envelope pardo, discreto, permanecia sobre a lombada grossa de um livro que falava de contratos. Zilda encontrou a procuração por acaso quando foi buscar óculos que não usava. As letras eram frias e autoritárias, assinatura, testemunhas. O pedaço de papel transformava sua história em mercadoria. Ela segurou o papel como se segurasse o pulso de alguém que prestes a desmaiar. Na cozinha, o terço escorregou dos dedos como quem pretendeu lembrar que havia algo mais forte que papéis: memória, fé, uma vida construída tijolo por tijolo. Enquanto Zilda organizava mentalmente o que faria, o telefone tocou na sala de visitas. Era Toninho, o jardineiro. Não gostava de falar muito, sempre se expressava por gestos, por um olhar que parecia pesar tudo antes de responder. Era baixo de estatura, sim, mas a sua presença naquele solar era como a sombra de um carvalho, discreta e persistente. Ele vinha todas as terças regar as plantas da varanda que Zilda dizia serem a sede de sua paz. Ninguém o tratava com condescendência. Ninguém, na verdade, conhecia tanto a casa quanto ele. Toninho veio até a cozinha com cuidado, com sacolas pequenas nas mãos, e deixou na mesa um buquê de flores miúdas, como se fosse uma oferenda. Zilda agradeceu com os olhos. Toninho, habitualmente calado, falou mais do que era necessário. "Dona Zilda, a senhora precisa ficar atenta. Vi coisas." Aquela frase, simples, foi como acender um fósforo num barril de pólvora. Lucas achou estranho ver o jardineiro dentro de casa tão cedo. Quando Toninho perguntou onde estava o cofre de joias, pergunta que poderia ter sido naturalmente técnica para ajustar luzes, o menino percebeu algo diferente no olhar do homem.
Não era curiosidade, era preocupação. Ao sair, Toninho deixou escapar, quase num sussurro: vi a senhora na cozinha, de noite. Nunca contei nada. Lucas pegou a informação e guardou como quem pega uma peça de roupa quente no inverno. Pouco depois, frente à mesa da cozinha, Zilda e Lucas abriram o envelope juntos. O papel tinha selos, assinaturas e o nome de Sílvia como procuradora. Lucas leu em voz alta, a garganta apertada: eu, Zilda de Assis, nomeio Sílvia Pereira minha procuradora. O menino engoliu, e o silêncio fez uma ponte direta entre a injustiça e a coragem que começava a formar-se. Havia um histórico de ajuda, Zilda sussurrou, tentando convencer a si mesma antes de convencer o neto. Eu confiei. A confiança fora se desgastando, e agora os dedos de Zilda procuravam uma nova resistência. Foi Lucas quem falou primeiro, com a firmeza de quem não admite que idosos sejam tratados como móveis sem vontade. A senhora não pode assinar isso, eles estão tramando. Zilda sorriu num modo triste e apertou o terço. Eles acham que eu não me lembro das coisas, acham que podem me convencer com palavras bonitas e jantares. Ela tocou o relógio de Hélio. Não vão conseguir, não vou dar a eles minha casa. Mas a luta precisava de estratégia. Eles não podiam simplesmente confrontar a família, a casa estava cheia de olhos e cochichos. Nesse instante, Zilda lembrou do nome que Toninho havia pronunciado, vi coisas, e perguntou com delicadeza: Toninho está envolvido? Não, dona, Toninho respondeu com paciência. Eu só sei coisas pelas coisas que vejo. E não gosto de ver injustiça. Foi quando Lucas, olhando para o jardineiro, perguntou sem rodeios: o senhor já viu algo que possa ajudar? Havia uma mistura de timidez e esperança na voz do jovem. Toninho hesitou, as mãos juntando o avental com cuidado, como se fosse arrumar a própria serenidade. Naquele dia em que a senhora foi à varanda conversar com a vizinha, eu vi algo no jardim. Não era para eu ver, não era minha obrigação intrometer, mas eu vi. A frase caiu pesada como chuva. Zilda pediu que Toninho contasse tudo. Ele contou em pedaços, com a mesma moderação com que sempre cuidara das roseiras. Havia uma noite recente, não a mais velha, mas outra, quando Toninho estava varrendo a lateral do muro e viu Sílvia e um homem encostados no portão, próximos demais ao escuro. O homem não era Ricardo. Toninho conhecia os rostos da rua como se conhecesse as plantas do jardim, e aquele rosto foi sempre estranho. Eles ficaram ali por um tempo, conversando em voz baixa. E então, num impulso que Toninho disse ter doído de ver, os dois se aproximaram, e houve um beijo rápido, furtivo, um beijo roubado, como Toninho descreveu, que fez com que os dois se separassem apressados, como se tivessem sido apanhados pela própria sombra. Toninho não contou aquilo para ninguém. Em primeiro lugar, porque o jardineiro era um homem que prezava seu silêncio. Em segundo, porque sabia que a cidade adorava um escândalo. Em terceiro, e mais importante, porque o que se viu e o que se diz tinham consequências, e Toninho sabia disso por experiência. Testemunhos mal usados podiam transformar vidas. Lucas e Zilda escutaram em silêncio. A notícia do beijo era uma pedra a mais num muro que já rachava. Se Sílvia havia um amante, então havia motivos pessoais que poderiam explicar seu comportamento: vergonha, medo, ambição, e também uma arma para ela. Zilda percebeu que o segredo poderia ser a alavanca que Sílvia usaria para justificar atos extremos. Se eu revelar, o que vai acontecer comigo? A pergunta pairou entre eles. O próprio Toninho, envergonhado, disse que não queria se envolver, mas confessou que alguém já o tinha procurado. Uma senhora com uma bolsa cara me ofereceu um envelope, só me pediu que não falasse. Ele mostrou a Lucas um bilhete amarelado com uma palavra escrita: silêncio. O homem com quem Sílvia fora vista era conhecido em bocas miúdas como Marcelo, um assessor de negócios com contatos que fariam qualquer papel sujar. Não havia provas além do olhar do jardineiro, mas em ambientes de riqueza e aparências frágeis, olhares contam como provas. Naquela tarde, Zilda sentou-se na varanda com o terço entre as mãos e fez uma oração curta, quase um sussurro. Senhor, dá-me coragem para não me perder nas coisas pequenas. Dá ao Lucas prudência para não confundir pressa com justiça. Guia o coração de Ricardo, se ainda existe nele verdade. A oração trouxe uma calma, não uma garantia. Era uma âncora. A verdade é que cada segredo, cada beijo, cada intromissão
Tinha o poder de reescrever o que pareciam ser simples interesses por dinheiro. Sílvia, de algum modo, precisava que a reputação de Zilda fosse abalada para que seus planos fluíssem melhor. Rumores distraem. Um escândalo, verdadeiro ou fabricado, pode borrar os limites entre vítima e vilão. Se o jardineiro contasse aquilo, ele poderia, sem querer, ser a centelha que incendiaria a narrativa que Sílvia queria. Vejam, a casa está cheia de erros. A senhora não é mais capaz. Precisamos intervir. Durante aquele dia, Ricardo apareceu no almoço com a face mais pálida do que de costume. Trazia consigo uma justificativa que soava mais como desculpa. Estamos endividados, mãe. As ações caíram. A casa é um ativo. Precisamos pensar. Ele caminhava entre justificativas e culpa, buscando nos olhos da mãe um consentimento que não vinha. A família, para ele, era ao mesmo tempo um fardo e um porto. O conflito de Ricardo era visível. Havia nele o amor enraizado por sua mãe e a vontade de limpar o nome diante de credores que sussurravam à mesa do café. Sílvia, como uma comandante discreta, sabia que pressão cria escolhas. Ela alimentava com cuidado as camadas de dúvida. Lembrava o marido de negócios que havia perdido dinheiro. Falava baixinho sobre o futuro do filho. Oferecia números frios que começam a ressoar como possibilidade de salvação. É só um passo, Ricardinho, dizia ela. Assina e depois a gente cuida de tudo. Ela vai ser bem cuidada, vai ver. O vai ver nunca inspirava confiança em Zilda. Era uma promessa que cheirava a sessão. Ao cair da noite, Zilda conversou com Lucas e Toninho. Decidiram que não havia tempo para discussões formais que poderiam ser boicotadas. Nem todos os papéis do solar estavam sob seu controle. Havia contratos, chaves, nomes que precisavam ser manuseados com cuidado. Precisavam de um plano. O primeiro passo seria levar documentos que provassem a sua história. Certidões, fotografias, diários com datas, cartas que Hélio escrevera em tinta tremida e que poderiam mostrar o laço de sua vida com a casa. O plano tinha algo de infantil e algo de heróico. Lucas faria a mochila. Toninho ofereceria um caminho pela estufa, que poucos lembravam existir. Zilda, com mãos trêmulas, pegaria o terço e a fita do cabelo que fora de Hélio. A fuga, pensaram, não precisava ser uma fuga da cidade inteira, mas uma saída da casa onde os sonhos eram vendidos como mercadorias. No entanto, havia o risco sempre presente. Quem contaria a Ricardo? Ele poderia reagir com raiva ou com compreensão. Não sabiam se Sílvia, ao perceber a movimentação, transformaria a família numa fileira de confrontos que engoliriam a todos. E havia ainda Marcelo, o homem do beijo, cujas conexões poderiam tornar a simples retirada numa perseguição de reputações. Sílvia, por sua vez, não dormiu aquela noite. Soube que algo se passara. Toninho, mesmo discreto, não era perfeito em guardar segredos quando via injustiça. E rumores correm como vento em Casa Grande. Ela preparou-se para agir. Havia no seu olhar uma mistura de desprezo e cálculo. Sabia que a capacidade de manipulação dependia de pequenas coisas. Um bilhete colocado à vista, uma testemunha envergonhada, a promessa de dinheiro acabado de abrir. Para Sílvia, o beijo não era apenas uma indiscrição. Era uma evidência de uma vida que poderia ser usada como justificativa. Se mostrarmos que a casa está complicada, a justiça, a estrutura, tudo será mais fácil, murmurou para si mesma diante do espelho. No dia seguinte, enquanto Zilda e Lucas começavam a recolher documentos, Toninho fez algo que nenhum deles esperava. Aproximou-se de Lucas com uma pequena caixinha de lata, cheia de bolinhas de naftalina e velhos recados de bilhete. No fundo, havia uma fotografia dobrada. Quando Lucas desdobrou, reconheceu a vitrine de uma festa antiga. Hélio sorria com o braço em torno de Zilda, jovens, sem a sombra de dívidas. Guardei isso quando a senhora me contou da sua juventude, disse Toninho. Não é minha, mas é de quem tem coração. Não era um ato grandioso. Era o apoio discreto de quem sabia que a memória de um lar não deve ser tratada como objeto descartável. Só que, mesmo com essa rede de pequenas lealdades, a casa estava cheia de portas com olhos. Numa tarde, Sílvia foi mais incisiva. Mandou uma funcionária limpar o quarto de Zilda, sob o pretexto de reorganizar.
Aproveitou para reabrir gavetas, procurar pastas, sugerir que talvez a mãe já não mantivesse controle dos papéis. "A gente encontra tudo, mãe", disse ela sorrindo de modo que o sorriso não alcançava os olhos. Ricardo argumentou inicialmente a favor de cautela, mas quando as ligações de cobrança se tornaram frequentes, cedeu. A pressão externa corroía o que havia de amor com o ácido da necessidade. Em meio a tudo isso, surge o elemento que anunciava o escândalo. Toninho, sem querer, virou personagem de um rumor que Sílvia cultivou com habilidade. Um dia, o jardineiro foi abordado por uma mulher que representava bem a ambição. Uma figura elegante, de salto alto e voz mansinha, que lhe ofereceu um envelope e um sorriso. "Guarde o silêncio, Toninho, por favor." Foi o tipo de diria que transforma o silêncio em moeda. Toninho, que gostava de trabalhar com suas mãos e colher as frutas no pomar sem alarde, sentiu-se emparedado. Talvez por isso, naquela mesma semana, Toninho decidiu contar o que sabia a Lucas e, por extensão, a Zilda. Ele contou sobre o beijo. Ele contou porque alguém precisava saber que havia mais do que papéis. Ele contou porque a verdade, mesmo pequena, podia ser um começo. Não por vaidade ou vingança, por justiça. Mas naquela casa, justiça tem preço. É depositada em contas que podem comprar silêncio ou, ao contrário, pode custar a sua vida. Sílvia, sempre atenta, percebeu que Toninho havia falado com alguém. Em poucos dias, circulou um sussurro nas redes da casa. Toninho viu tudo. Toninho sabe. O rumor atingiu aquele jornal antigo que julga outros pelos olhos de fora. Alguém, em sua vontade de controlar a narrativa, plantou a versão de que o beijo, que de fato fora entre Sílvia e Marcelo, havia sido de Dona Zilda com um amante oculto, transformando a história em um espelho onde a realidade se partia. O jornal, que ninguém autorizara a entrar, apareceu no hall como se a imprensa tivesse um pé dentro da casa. As engrenagens da manipulação giravam assim. Uma testemunha real, uma versão trocada, a transformação de uma verdade inconveniente em arma contra quem deveria ser protegido. Para Sílvia, sem dúvida, seria perfeito culpar Zilda, provar instabilidade, justificar a necessidade de internamento e venda. Para Ricardo, a pressão aumentou. Ele havia nascido entre frases assim: "É preciso ser prático." Agora, ser prático significava cuspir no passado ou proteger a mãe. Dona Zilda, no entanto, sabia que a dignidade não se recupera com papéis. Sentou-se com Lucas e Toninho e decidiu que fugiriam. Não de sua vida, mas do alcance imediato de quem tratava sua existência como mera fonte de lucro. Rita de Cássia, uma amiga antiga que vivera em Pirenópolis, oferecera abrigo certa vez quando as chuvas destruíram uma parte do telhado. Rita tinha um modo de receber as pessoas como quem recebe a chuva, com paciência e com uma xícara de chá quente. Quando Zilda pegou o telefone para telefonar a Rita, sentiu que a própria voz tremia, não por medo, mas pela necessidade de respiração. O plano de fuga foi costurado em silêncio. Documentos, a foto de Hélio, os livros de receita antigos que provavam que elas viviam ali há muito tempo. O terço, claro, e alguns poucos objetos que traduzissem a memória de uma vida inteira. Lucas, com a seriedade de um adulto jovem, embaleou tudo num saco pequeno. Toninho ofereceu uma rota pela estufa até o portão de serviço, um caminho que poucos visitavam tarde da noite. Zilda preparou uma pequena mala. A mala era mais simbólica que técnica. Nela havia, além de roupas, o cuidado com aquilo que chamávamos de alma de casa. Às 11 da noite, uma van que pertencia a uma tia de Rita, uma mulher com uma fala direta e sem papéis de meninos, aguardaria numa rua lateral. Se tudo desse certo, Zilda e o neto partiriam para Pirenópolis antes que alguém notasse. A viagem seria curta para quem seguia a estrada do coração. As montanhas do interior prometiam ar puro e abrigo. Rita, com um número de telefone anotado à pressa, jurara não fazer perguntas demasiadas. A casa pode esperar, foi o que disse. O que não pode esperar é o medo. Quando a hora chegou, o coração de Zilda bateu num ritmo que não era novidade. Medo e esperança sempre estiveram de mãos dadas. Lucas conduziu até a estufa.
Toninho iluminou com uma lanterna pequena o trajeto, e os passos foram lentos, como se cada um não quisesse atropelar a própria memória. Ao saírem pelo portão de serviço, uma visão breve, a janela da biblioteca, uma luz acesa. Alguém viu? Talvez. Era impossível garantir nada. Do lado de fora, à sombra dos muros, a van esperava com a porta entreaberta. Lucas ajudou a mãe a subir, abraçou-a com força. Toninho encostou na grade, com a humildade de sempre, e murmurou: "Que Deus acompanhe." Zilda segurou a mão dele com as suas, dedos enrugados encontrando a firmeza do jardineiro. "Obrigada, meu filho", disse, "pelo jardim e pelo cuidado." Toninho acenou, e a van partiu como quem arrasta uma alma pelas estradas. Só que, no caminho, Lucas ouviu um ruído no rádio. Notícia local. O apresentador traçou um tom que parecia mais um repórter de esquina do que de verdade. Hoje, na mansão da família Assis, um escândalo pode estar por vir. Testemunhas alegam um beijo proibido entre figuras de destaque. Lucas desligou o aparelho com as mãos trêmulas. A viagem para Pirenópolis tinha agora outra urgência. Não apenas fugir de um plano de venda de casa, mas escapar das narrativas que se construíam sobre eles. Ao chegarem, Rita os recebeu com um abraço firme que não exigiu explicações. O calor de sua cozinha e o cheiro de café fresco eram como um remédio simples. Zilda rezou mais uma vez, uma oração que pedia calma e clareza. "Senhor, a gente pede discernimento. Não nos deixe responder com ódio. Ensina-nos a verdade com calma." A oração era sincera, pequena como um pão cortado, mas pesada com confiança. Enquanto isso, na mansão, a notícia do beijo começava a ganhar formas. Sílvia, com a frieza de quem segreda um roteiro, já havia sussurrado trechos para algumas pessoas que circulavam em torno dela. A história era que havia um escândalo maior do que a própria venda, e que, se necessário, podiam ajustar algumas narrativas para garantir que a venda acontecesse sem problemas. Marcelo, o homem de negócios, não aparecia muito em público, mas sua sombra chegava, sabia de quem poderia ceder. Toninho sentiu o peso da coisa. Testemunhar já tinha sido um passo, e agora a testemunha havia virado argumento. Ricardo, nesse momento, oscilava. Havia um telefonema que o consumia, a última tentativa de um sócio, a lembrança de uma dívida do passado. No entanto, no fundo dos seus olhos havia uma inquietação que o prendia às memórias da mãe. Ele lembrava de tardes sentadas à janela, de cafunés do pai Hélio, de uma casa que cheirava a passos. O rosto rabugento de Sílvia parecia chamar para a praticidade imediata, mas a culpa nunca é um botão que se aperta sem deixar marca. Rogério, o tio que gostava de aparecer em momentos delicados, foi quem percebeu primeiro algo errado. Homem de voz firme e olhar de quem conhece as leis da vida mais do que os contratos, ele apareceu na cidade dias depois, com a intenção de ajudar Ricardo a ver as coisas por outro ângulo. Rogério não era apenas parente, era juiz de caráter. "Não se faz paz sobre areia movediça", disse ele ao ver o envelope da procuração, e a frase foi como colocar uma pedra a mais no caminho de Ricardo. Rogério viria, pensou Zilda, e talvez houvesse a chance de alguém ouvir a verdade. Mas a história do beijo, do qual Toninho havia sido a testemunha, já tinha criado um rastro de fogo. Nas horas seguintes, quem deveria ter protegido Zilda, seu próprio filho, mostrou-se dividido. À distância, no refúgio de Rita, Zilda via as mensagens no celular do neto e sentiu que a tempestade que deixou para trás não se contentaria apenas com sua ausência. E ali, com a culpa de Ricardo pendendo como uma sombra sobre ele, a história ficou dividida entre dois caminhos. Um que prometia aparente solução financeira e outro que pedia um retorno à dignidade. No meio, uma testemunha humilde, um beijo roubado e um jornal que transformava um segredo num escândalo. Noite em Pirenópolis. O vento carregava cheiro de terra e das flores que Rita tanto cultivava. Zilda dormiu com o terço ao lado. Lucas, na sala, tomou café à meia-noite e no rosto do rapaz havia a mesma firmeza com que se protegia um inocente.
Eles não sabiam que, a poucos quilômetros dali, o alarme de uma casa tocaria pela primeira vez, não por ladrões, mas por uma combinação de medos. A medo de perder o controle e a necessidade de manter aparências. Num desses espaços de silêncio e vela, Zilda fez uma oração diferente, uma oração coletiva que aproximou sua voz da do público e do espectador que ouvia em sua casa. Senhor, a gente te pede por verdade, a gente pede para que o coração seja exposto, não para humilhar, mas para que a justiça aconteça. Dá força para quem é fraco e sabedoria para quem julga. Foram palavras que não prometiam milagres, prometiam entrega. E na entrega havia coragem. Mas a coragem não significa descuido. Às 5 da manhã, quando a casa ainda estava quieta, Toninho apareceu na pequena cozinha de Rita. Veio de volta, não por traição, mas porque havia algo que precisava ser dito. O beijo que vira poderia ser usado contra Sílvia, mas também poderia ser por Sílvia. Ele contou, com a voz trêmula de quem era acostumado a falar com plantas, que fora procurado novamente por alguém oferecendo dinheiro para calar sua boca. Recusar estava em seu caráter, aceitar significaria trair a si mesmo. Toninho queria reparar de algum modo uma injustiça que sentia. Esse beijo, disse ele, não é desculpa para destruir uma mulher, mas pode ser arma para destruir a senhora. Eles vão usar qualquer coisa. Aquelas palavras, saindo do jardineiro, eram um alerta. A manipulação podia virar arma que atingiria injustamente. A narrativa começou a se apertar em torno das pessoas. No centro, Zilda, que saíra de sua própria casa com a mala pequena, agora precisava enfrentar um novo adversário, a história que outros contavam sobre ela. No mesmo quadro, Ricardo, dividido entre interesses e laços, via seu próprio nome torcer-se como fio. Sílvia, por sua vez, jogava um jogo fino. E Toninho, pequeno em estatura, grande em consequência, tornou-se, sem querer, peça decisiva na trama de poder. E assim a primeira parte da noite da fuga e da revelação terminou, com a van atravessando estradas, com a mansão ficando para trás iluminada por janelas que continuavam a conversar em voz baixa, com o jornal que anunciava o escândalo circulando como vento e com o coração de Zilda batendo firme, despido de ilusões, pronto para resistir à violência do silêncio e à violência das palavras. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria ao descobrir que querem tomar sua história? Comenta aqui, sua resposta pode ser o primeiro passo para entender que ninguém precisa lutar sozinho. O resto daquela semana se moveria em duas velocidades, a lenta reconstrução em Pirenópolis e a pressa raivosa em Goiânia. Zilda, entre rezas e chás, arrumava a casa de Rita com delicadeza que só quem ama sabe ter. Lucas buscava provas e mantinha contato por mensagens curtas com Toninho. Toninho, por sua vez, continuava a trabalhar no jardim da mansão, com a rotina convertida em vigilância silenciosa. Sílvia intensificou sua estratégia em Goiânia. Primeiro, espalhou a versão adulterada do beijo, a versão que invertia as partes e apresentava Dona Zilda como a figura de escândalo. As redes sociais locais, sempre famintas, pairavam como aves, ávidas por qualquer coisa que incitasse fofoca. Um vídeo curto, gravado por um celular deixado na varanda, chegou às mãos erradas e foi suficiente para inflamar a cidade. Era quase nada, um corte de imagem, uma sombra mal interpretada. Mas em ambiente de ambições e interesses, pouco basta. Ricardo, pressionado por conselheiros e por Sílvia, recebeu uma proposta final. Se aceitasse assinar a venda, haveria um pagamento imediato que acalmaria os credores e garantiria um futuro financeiramente estável para ele e seus filhos. A alternativa era enfrentar um processo longo, gastando tempo e dinheiro, expondo a família a escândalos públicos que a mídia devoraria. O dilema estava posto como um prato à mesa. Janta-se com pressa para salvar a reputação contábil ou espera-se pelo gosto da justiça? Enquanto isso, Rogério, que vinha com a vontade de ser juiz de consciência, decidiu intervir de modo prático.
Ele começou a vasculhar documentos, a conversar com advogados velhos conhecidos da família, a sondar se havia possibilidades de proteger a casa sem sacrificar a dignidade de Zilda. Havia, e ele sabia disso, alternativas legais para impedir a transferência imediata. Mas leis são coisas frias diante de corações que sangram, e Rogério sabia que precisaria de provas, de testemunhas e de algo que mostrasse que a manipulação era real. E aqui entra novamente o jardineiro. Toninho, discreto, reuniu coragem para confessar. Um novo detalhe. Ele disse a Rogério, e somente a Rogério, que o beijo que vira entre Sílvia e Marcelo não fora um acidente isolado. Era parte de uma série de encontros que, se comprovados, poderiam indicar um padrão de comportamento que sustentava a manipulação emocional por trás. Rogério ouviu tudo com a calma de quem já viu laços se romperem por menos. Ele não era homem de pressa, mas sabia quando as coisas pediam firmeza. Ao sair da conversa com Toninho, segurou o chapéu na mão e ficou um tempo olhando a cidade como quem lê o contorno das peças antes de montar um tabuleiro. Havia nas palavras do jardineiro uma sequência de encontros, bilhetes, uma oferta de dinheiro, o medo de uma testemunha virada moeda. Não era apenas um beijo, era a ponta de um novelo que, se puxado, desfiaria muita coisa. Rogério fez o que sabia fazer. Acionou contatos antigos, falou com um advogado amigo da família e foi atrás de quem poderia confirmar o padrão. A primeira pessoa que ele procurou foi a moça que Sílvia tivera mandado para limpar o quarto de Zilda, Rosa, discreta, com mãos de quem dobrava lençóis há anos. Rosa atendeu a porta como quem abre sem crer no que vai acontecer. Quando Rogério falou com voz baixa, ela fechou os olhos e falou: "Fui eu quem deixou aqueles papéis." Havia, em sua gaveta, um envelope com notas escritas, uma lista de nomes e horários que confirmavam visitas e pequenas entregas. Rosa nunca quis aparecer em notícia nenhuma. Apenas tivera medo de ser responsabilizada por coisas que lhe pediram para fazer. Entregou as anotações a Rogério, como quem entrega uma benzedeira a uma prece, com mãos trêmulas e sem espetáculo. Com aquilo em mãos, a palavra de Toninho e o rascunho de Rosa, Rogério não precisou de mais argumentos para pôr um freio na pressa de vender. Não estamos num tribunal, pensou ele, mas há medidas que se tomam para impedir que o íntimo vire barbárie pública. Chamou o advogado e em poucas horas havia um pedido protocolado que travou o andamento imediato da procuração. Não era um veredito final, era apenas um escudo de tempo para que as coisas se explicassem. Tempo. Aquilo que Sílvia jamais quis conceder. Quando Rogério apareceu na mansão, deixando a indiferente Goiânia para trás, encontrou um ambiente tenso, cortejado por sussurros de convidados e aparências que tremiam como cortinas com vento. Sílvia o recebeu com aquele sorriso que tentava disfarçar sustento por manipulação. "Rogério, que surpresa!" disse ela, com voz precisa. Ele respondeu com a mesma precisão. "Vim porque não quero que essa família se perca por conta de uma decisão tomada no calor de pressões externas." O olhar dele pousou em Ricardo, que parecia um homem dividido em duas metades, uma querendo proteger a própria pele, outra querendo salvar o que herdara de certo. Sílvia tentou argumentar com números, com urgência, com lógica fria. Falou de dívidas, falou de preservar o patrimônio, falou da necessidade de quem cuida de negócios. Rogério escutou tudo e, quando ela terminou, colocou a pasta com os papéis de Rosa em cima da mesa. Foi como jogar um tijolo num lago calmo. As ondas vieram. As anotações mostravam horários de encontros, mensagens deixadas, promessas de pagamento a quem calasse. Não havia ali uma prova cabal do beijo em si. O beijo fora aperto de sombra, lembrança de jardineiro, mas havia indícios suficientes para mostrar que algo além de proteção financeira movia aqueles passos. Sílvia ficou pálida. A máscara de comando por um instante perdeu a rigidez. Marcelo, quando soube que a rede estava apertando, desligou o telefone e sumiu numa sala de arredores. Ele não era personagem que caminhasse muito nas luzes, preferia a transição suave das sombras. Percebeu que a manipulação assumia agora mais riscos do que benefícios. Entre idas e vindas, Toninho, que havia se mantido no jardim trabalhando como se nada acontecesse, recebeu de Rogério uma visita silenciosa.
Rogério foi até ele sem pompas, agradeceu, apertou a mão do homem e disse: "Não foi pouco o que o senhor fez. A verdade não é arma quando a gente a traz com responsabilidade." Toninho respondeu com um aceno tímido, como quem está acostumado a doar sem pedir retorno. Havia ali, nos olhos do jardineiro, a sensação de que o mínimo emagrecerá a sensação de culpa que a ambição queria impor às vítimas. Sílvia, acuada, fez o que sabe quem vive de estratégia. Procurou aliados, tentou reverter testemunhos e espalhar versões que virassem fumaça. Plantou boatos, insinuou que as anotações de Rosa eram invenções, insinuou que Toninho podia ter sido coagido para fabricar histórias. As redes locais, sempre famintas, começaram a soprar versões diversas. A verdade e a mentira se misturavam na mesma fonte, e o que antes era rumor, agora buscava voz própria. Do lado de Pirenópolis, a tranquilidade de Rita não era ingenuidade. Rita sabia da violência que as histórias fazem quando largadas soltas. Recebeu Ricardo com a aparência de quem já esperava uma procissão de remorsos e promessas. Encontrou no rosto dele o rastro das noites sem dormir. O caminho de Ricardo até a casa de Rita foi montado de pequenas lembranças que o beliscavam, o barulho das xícaras que sua mãe lavava, o cheiro do pão, os recados do pai Hélio empoeirando numa caixa. Cada lembrança era uma pergunta terrível que não o deixava esquecer. Quando Ricardo bateu a porta, Lucas abriu como se abrisse uma fenda de resistência, um jovem que diante do próprio pai não era apenas neto defendendo a avó, era juiz de moral e memória. O primeiro encontro foi ríspido. Ricardo tentou justificativas, falou depressa, falou de credores, falou de promessa. Lucas ouviu com a frieza que a juventude ganhava quando é empenhada em proteger um mais velho. "A senhora está bem, mãe?" foi a primeira pergunta de Ricardo, quase um pedido. Zilda, com a paciência que décadas ensinavam, ergueu-se e olhou para o filho com olhos que pediam mais que desculpas. "Você tentou me proteger, filho?" A pergunta foi como um fio puxado entre os dois. Ricardo, que se encolhera em desculpas, desabou em lágrimas controladas. Contou da pressão, da oferta, do medo de perder tudo e, com isso, perder o chão de sua família. "Eu achei que era o caminho mais rápido", disse ele, a voz quebrada. "Eu me deixei convencer." Não havia teatralidade, havia sujeira de consciência lavada pela confissão. Zilda não gritou, não precisou. Havia, por trás do rosto enrugado, uma dignidade que não se desfazia com lágrimas alheias. Ela falou baixo, cada palavra pesada com memórias. "Filho, a gente chora, a gente raiva, mas o que não pode é trocar a dignidade por pressa." Havia uma verdade inegociável ali. O amor tinha limites que não se compravam com segurança aparente. Se me ama, mostra, fica, visita, conserta as coisas com o tempo. Não me venda por medo. Ricardo ofereceu algo que não era cheque, ofereceu presença. Prometeu arrumar a vida, procurar alternativas, cortar gastos, recomeçar. Rogério, que observava como um árbitro compreensivo, fez propostas práticas. Negociar prazos com credores, montar um plano que preservasse patrimônio enquanto se buscava limpar o nome sem ferir a dignidade de quem fundara a casa. Havia trabalho, muitas conversas, aborrecimentos futuros que, aos poucos, pareciam mais honestos do que a venda imediata. Enquanto isso, em Goiânia, a pressão sobre Sílvia aumentava. Algumas pessoas que antes lhe sorriam por utilidade, agora hesitavam. A máscara de comando vacilava ao ver o próprio apoio ruir como castelo de areia. Marcelo, que até então era a alavanca, percebeu que seu nome podia se queimar com o risco de ser exposto. Em busca de segurança, deu passos que a deixaram sozinha num círculo que outrora ditara o ritmo. Foi nesse clima que Rogério resolveu confrontar publicamente Sílvia. Não com teatralidade, mas com clareza. Marcaram um encontro em que, com calma e voz firme, ele leu trechos das anotações, expôs as práticas de coação e deixou claro que a família não iria ceder à pressa que buscava destruir vínculos. Ele não precisava dizer "você errou" com raiva. Bastou descrever o padrão de comportamento e oferecer alternativas para reparação. Sílvia reagiu como quem vê um projeto ruir. Primeiro negou, depois justificou, depois perdeu as palavras.
O ponto de virada não foi a humilhação pública do escândalo, e Rogério cuidou para que não fosse, mas a perda dos aliados. O mundo que se sustenta em interesses raramente resiste à certeza de exposição. Alguns, ao perceberem que o preço seria alto demais, recuaram. Sílvia, isolada, teve de encarar seu reflexo sem máscaras. Marcelo, distante, deixou o cenário para quem quisesse sustentá-lo. De volta a Pirenópolis, o encontro decisivo entre mãe e filho aconteceu numa varanda simples com vista para um quintal que respirava calma. Ricardo ajoelhou-se, não para suplicar que a mãe voltasse à casa, mas para pedir perdão de forma concreta. Mãe, não te mereço, eu sei. Perdoa. Foi um gesto que desmontou qualquer pose. Zilda estendeu a mão e tocou a cabeça do filho com a ternura que endurecera só para parecer forte. Levanta, meu filho, disse ela. Perdão não se dá uma vez só, se constrói. Havia nessa fala um convite à mudança contínua. Rogério, por sua vez, deixou claro o que a reconciliação exigiria: transparência, compromisso com a verdade, afastamento de quem insistisse em manipular e, se fosse preciso, medidas que protegessem Zilda da circulação de boatos e notícias falsas. A reconciliação seria um novo contrato moral. Visitas frequentes, conversas claras e, sobretudo, responsabilidade. Ricardo abraçou a mãe, e no abraço havia mais promessas do que palavras. E Sílvia? O que aconteceu com quem estrelara o escândalo? Ela foi afastada, não com a fúria da exclusão definitiva, mas por um conjunto de consequências que a própria trama lhe reservou. Perdeu credibilidade, alguns contatos se distanciaram, foi obrigada a olhar para seus atos sem a cortina de quem a protegia. Não houve espetáculo de humilhação. Rogério cuidou para que a justiça não fosse punição, mas correção. Sílvia deixou a cena social que moldara por um tempo, com a alternativa de recomeçar em outro lugar, longe daqui, ou de procurar ajuda para entender por que transformar a vida alheia em mercadoria. A cidade comentaria por algum tempo, porém a vida continuaria. E há coisas na vida que precisam de tempo para serem peneiradas e depositadas. Toninho, o jardineiro de estatura pequena e de presença gigante, permaneceu no seu lugar de sempre, o jardim. Recebeu agradecimentos, olhares de ternura e, o mais importante, a paz de quem havia escolhido a verdade. Não se fez herói, fez o que sua consciência permitiu. A cidade, que tanto procura rótulos fáceis, aprendeu que testemunho e sensibilidade são duas faces de um mesmo ato. Falar não é destruir, e calar, às vezes, é trair. Com a tempestade arrefecendo, uma nova rotina foi sendo costurada. Zilda ficou alguns meses em Pirenópolis, cuidada por Rita e pela calma da cidade pequena. A casa antiga na mansão permaneceu por enquanto preservada, uma decisão que Rogério broquerou administrativamente. Havia medidas legais que concediam tempo para as negociações e impediam que a pressa se transformasse em perda definitiva. Nada foi vendido por impulso. Ricardo, cumprindo o que prometera, começou a reestruturar sua vida. Conversas com credores, trabalhos diligentes, mudanças modestas no estilo de vida. Tudo isso não era espetáculo, era trabalho diário, o mesmo trabalho que salva famílias. A volta de Ricardo à rotina trouxe pequenas cenas de reconstrução. Ele foi frequentemente a Pirenópolis, ajudou a consertar coisas na casa de sua mãe, trouxe compras simples, aprendeu que a presença tem um valor que dinheiro não compra. A reconciliação foi feita de gestos mínimos, consertar uma janela, preparar um café, ler cartas antigas juntos. Zilda, por seu lado, manteve a dignidade que não queria ferir. O perdão dela foi um caminho estreito entre esquecer e reconstruir. E ela escolheu não apagar as lembranças. Escolheu, antes, guardá-las como testemunho. Naquele ano, visitas tornaram-se rotina. Hélio, o marido que já não caminhava por ali, viveu nas memórias. Nas receitas guardadas, nos móveis alinhados, no terço que Zilda sempre segurava à noite. Em várias tardes, sentada na varambe de Rita, Zilda costurava e rezava pequenas orações, não pedindo milagres, apenas pedindo força para manter os pés firmes. Senhor, a gente não pede solução mágica, a gente pede coragem para agir com verdade, murmurava ela. E suas palavras não eram ensino, eram entrega.
A história do beijo, que no início soara como escândalo, perdeu aos poucos a dimensão explosiva que a mídia adorava. Tornou-se mais um episódio de vaidade humana, uma peça num xadrez de relações frágeis. E o que ficou foi o que sempre fica quando a poeira assenta: as pessoas que cuidaram umas das outras e a possibilidade de reconstrução por vias pequenas e constantes. Num entardecer de céu limpo, Rita e Zilda reuniam as xícaras na cozinha, enquanto Lucas fazia um concerto num rádio antigo. Ricardo chegou trazido por um abraço que não precisava fazer discursos. Sentaram-se à mesa de madeira e o clima foi de respiração aliviada. Havia cicatrizes, e Zilda sabia que cicatriz é lembrança de cura, não vergonha. Havia perdão a ser exercido todos os dias, e havia uma comunidade de poucos que se mostrara fiel. Rogério, que acompanhara os passos, visitou a todos sem pompa. Trouxe notícias práticas, alguns documentos colocados em ordem, a segurança de que a venda não seria realizada sem transparência, a certeza de que medidas administrativas poderiam garantir uma análise justa do patrimônio. Nada de decisões seladas na pressa, disse ele. A verdade exige tempo. E o tempo, naquela família, transformou a urgência em paciência ativa. Alguns meses depois, houve um gesto simbólico que marcou a nova fase. Ricardo, num domingo simples, levou a mãe de volta à mansão para buscar algumas coisas que ela queria ter perto. Entraram apenas como quem visita um antigo jardim, passos cuidadosos, sem pressa, tocando os móveis como se tocassem histórias. Zilda entrou nos quartos com a calma de quem revisita memórias e escolhe o que levar. Não voltaram para a mansão de vez. Escolheram, como tantas famílias decentes escolhem, um equilíbrio entre a casa e o lar. A casa permaneceu como patrimônio a ser protegido, mas o lar passou a ser aquilo que as pessoas faziam e não o que o contrato ditava. A presença de Sílvia se foi do convívio. O que restou dela foi a possibilidade de recomeço longe dali, com as portas da família fechadas por tempo indeterminado. Não houve sentenças populistas, houve consequências sociais e o efeito natural das escolhas. E em algum lugar, Sílvia enfrentou a necessidade de encarar seus atos. O que ficou para a cidade foi, talvez, uma lição discreta. Que dignidade e memória não se temem, que a coragem de um jardineiro pode ter o mesmo peso do discurso de um juiz, e que a verdade nem sempre é barulhenta. Às vezes, é um punhado de papéis guardados numa gaveta que alguém, com coragem, decide entregar. Quando o inverno passou e as flores do quintal de Rita voltaram a abrir, Zilda sentou-se numa cadeira de balanço. Olhou para o horizonte serrano e pegou o terço com menos pressa do que no início daquela tempestade. Rezou uma oração curta, tão própria quanto aquelas que aprendeu na juventude. Senhor, obrigado pela mão estendida. Dá pra gente saber perdoar sem esquecer a lição, e dá pra gente reconstruir sem repetir o erro. Não pediu brilho nem aplauso, pediu sabedoria. A oração era pouco e suficiente. Lucas, agora mais maduro, seguia estudando e ajudando a avó. Nos fins de semana, tocava piano na sala de Rita e, às vezes, levava Zilda para breves passeios pela cidadezinha. Ricardo, com passos menos apressados, vinha com frequência. Trazia concertos e história e, mais do que promessa, tornou-se presença. Rogério visitava quando necessário, como aquele que sabe que família é dever afetivo antes de direito processual. E o jardineiro? Toninho continuou regando as azaleias. Recebia o aceno da dona da casa, recebia um obrigado. Não se tornou personagem de fofoca nem herói de manchete. Foi apenas o que sempre fora. Um homem de trabalho que fez o que a consciência permitia. Havia nele a lição de que dignidade não depende de tamanho, mas de coragem de dizer a verdade. No fim, a lição que restou não foi de vingança, nem de aplauso a quem sofreu. Foi de lembrança. Casa é material, lar é presença. Dignidade não se vende por bem-estar econômico fácil. Perdão não exige esquecimento, mas exige reforma da própria vida.
E nas pequenas coisas do cotidiano, um pão dividido, um olhar que repara, mãos que consertam, há pistas de uma redenção que não passa por espetáculos, mas por trabalho diário. Numa tarde clara, antes de se despedir, Zilda fez outra oração curta, agora como bênção mais do que pedido. Deus, que a gente tenha olhos para a verdade e coragem para reparar. Que a gente aprenda a proteger os fracos e a dar tempo para o arrependimento verdadeiro. As palavras foram simples. A paz que se seguiu não foi completa. Nada no terreno humano é, mas foi uma paz honesta. Se há moral nessa história, e talvez haja mais de uma, está na lembrança de que as casas antigas guardam histórias que não cabem em procurações. Que os gestos de coragem, vindos dos lugares mais discretos, salvam a identidade de quem ameaça perdê-la. E que o perdão, servido com limites, cura mais do que a vingança. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre dignidade e perdão. Se inscreve no canal para acompanhar mais contos assim, histórias que falam de gente, de fé e de recomeço.